Chegou então o momento esperado por todos vocês de casa. Muitas pessoas têm sido abençoadas pelo Clínica da Alma, uma oportunidade de você refletir acerca de alguns temas, né? Sempre ligados à alma, à cura da alma, né? Todos nós precisamos de cura em alguma área da nossa vida, seja traumas, já falamos sobre complexos de inferioridade, superioridade, já falamos sobre ansiedade, tantos outros temas, e hoje vamos falar sobre luto. Já estamos aqui com o pastor Rogério Goulart. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, sempre é um prazer, alegria. Prazer é nosso. E pastor Guerra também para nos ajudar. Amém. Tudo bem, pastor? Você não apresenta direito. Os Pastor chiquérrimos, pastor Guerra. Estão chiques hoje. Inclusive, se você olhar a câmera que está focada no pastor Guerra, você vê que ele está combinando com o nosso cenário. É verdade. Ele costuma fazer isso com esse cenário. Ó, tom sobre tom. Mudou ali. Rapaz chique. Olha, o E pessoal a gente quer chamar o pessoal de casa para participar com a gente. Você que tem alguma dúvida sobre luto, todos os meios de comunicação, né, os meios de interação, você de casa com a gente aqui, a produção vai colocar na tela. Então, esteja atento para você participar, mandar sua pergunta, sua contribuição, talvez até o seu testemunho, algo que Deus fez na sua vida, que te curou de um luto que você tem vivido. E algumas pessoas nós sabemos que demoram um pouco mais para sair dessa fase. Mas aqui hoje a gente vai falar sobre tudo, sobre a fase natural, né, de se ter um luto. O luto é normal, é natural você sentir a perda de alguém, mas quando esse tempo ultrapassa o tempo normal, é sinal de que precisa haver uma ministração, uma cura na sua alma. Mas participe com a gente. Aí o Twitter do Clínica da Alma tá valendo, a forte e firme para você participar. @Clínica da Alma. No Twitter, né? Endereço do Twitter, @Clínica da Alma. É o Twitter que tá valendo pra gente aí. Ler a sua pergunta, ler a sua questão. Então, twitta rapidinho que a gente vai responder. E o 3209-3301 é o telefone do nosso CAT, que você pode ligar aí o tempo que quiser. Fala com o computador, digita a opção 1 assim que for atendido e deixa sua mensagem que depois a gente encaminha também para o pastor Rogério. Com certeza. A gente quer começar, pastor Rogério, com a definição de luto e o tempo que é consideravelmente natural que a pessoa passe por esse momento. O luto é um tempo de prantear, é um tempo da pessoa poder associar, assimilar, na realidade, a perda de alguém querido, de alguém amado. Então, o luto, na realidade, é um processo, ou seja, um baque muito forte, uma perda de alguém muito querido, né? Então, a tendência natural das pessoas se abaterem, e é natural, nós somos humanos, né? Ou seja, eu gosto sempre de perceber nos evangelhos, o Senhor Jesus nunca abriu mão da humanidade das pessoas, nem tampouco violentou a humanidade das pessoas. Quando as pessoas tinham necessidade de ir para um lugar de descanso, mesmo os discípulos, ele pegava os discípulos e ia para um lugar de descanso. Quando ele via a necessidade das pessoas estar com fome, os discípulos mesmo disseram: Senhor, libera o povo, eles vão caminhando, eles vão pegando algumas frutas pelo meio do caminho e vão comendo. E o Senhor Jesus, não, providenciem vocês mesmos. E aí veio o primeiro milagre da multiplicação, depois o segundo. E o Senhor Jesus chorou no momento ali, quando Lázaro tinha morrido, então houve o choro, não é? Ou seja, o Senhor Jesus nunca desassociou o aspecto humano, né, do espiritual e ao mesmo tempo o aspecto emocional das pessoas. E o luto é um tempo de prantear, é um tempo de chorar a perda daquela pessoa, mas uma coisa que a gente vê na palavra de Deus, todos os textos quando falam de luto, diz assim, passados os dias de luto, então voltava à vida normal. Passados os dias de luto, Davi, por exemplo, passou o dia de luto, voltou à vida normal. Quanto tempo é esse tempo de luto? É o que você falou no início. Algumas pessoas têm um tempo, são mais rápidos nesse processo de encarar a realidade, de enfrentar o ciclo natural da vida. Tem alguns que são um pouco mais, assim, se abalam mais, o processo de rompimento, ou seja, leva um pouco mais. Mas, na realidade, até nisso nós temos que ter uma sensibilidade para entender e respeitar o tempo de cada pessoa. Às vezes tem pessoas e familiares, muitas vezes, que não têm essa sensibilidade, né? E aí muitas vezes jogam um peso em cima das pessoas para sair rápido disso. A que vocês atribuiriam, por exemplo, a dificuldade de lidar com o luto? Assim, talvez a falta de preparação ao longo da vida da pessoa, seja na infância, na adolescência, alguma experiência em particular, o vínculo que foi gerado com aquela pessoa perdida?
Eu creio que muitas vezes a questão da preparação, né? A pessoa não está preparada e muita gente não está e ela engana a si mesma que isso não vai acontecer com ela. Então ela pensa que pode acontecer com todas as pessoas, menos com ela. Então quando vem, impacto muito grande, né? Então eu trouxe aqui até 5 fases fundamentais, né? Depois a gente passar aqui sobre o luto, mas a questão é essa, da pessoa não... Aliás, para a morte, ninguém está preparado. Sim. Não é? Ninguém. Ninguém está preparado para falar assim, eu estou preparado, não. Quando vem, você recebe aquele impacto, né? Eu perdi minha mãe ano passado, vai fazer 1 ano, né? E quando eu a vi morta ali, eu recebi o impacto. Ela morreu com 90 e poucos anos, não é? E mesmo assim eu tive aquele impacto. Então a gente tem, normal, mesmo que você acha que você está preparado, você ainda vai ter esse impacto, né? E tem algumas fases que a gente passa depois. Sim. Não é que depois nós vamos. Agora, eu até perguntei sobre o tempo, porque não sei se existe um tempo, pelo menos mínimo, para a pessoa passar por esse luto. Por exemplo, uma telespectadora pediu para perguntar o seguinte: ela perdeu o irmão há 4 anos atrás. E hoje, às vezes, ela não, pelo que eu entendi, ela não vive aquele luto até hoje, mas quando ela lembra do irmão, ela se emociona e chora. Isso é normal ou ela ainda está vivendo esse luto até hoje? Por essa breve colocação, eu acho que ela ainda está vivendo o luto, ela não conseguiu sair desse estágio. E 4 anos já é um tempo bem suficiente para a pessoa sair dessa situação e encarar a realidade, né? É óbvio que nesse tempo, 4 anos, você lembrar de alguém que foi importante na sua vida e chorar, então se tem esse vínculo ainda de choro, e as suas emoções estão sensibilizadas ainda, então é porque precisa aí de uma cura, ou quem sabe, efetivamente fazer o enterro definitivo da pessoa, né? Ou seja, enterrar, que nós vamos até inclusive mostrar sobre isso, para que, ou seja, ela possa seguir a sua vida. Porque na realidade, a gente tem que ver, o pastor Guerra vai abordar sobre essas fases, mas tem alguns aspectos importantes a respeito do luto que a gente tem que entender e da morte. Uma coisa para nós cristãos é nós entendermos, espiritualmente falando, que essa pessoa que morreu, um ente querido, está com Cristo, não é? Ou seja, cumpriu o seu chamamento, o seu tempo aqui na terra e hoje está com o Senhor e vai ter um encontro um dia. Ok, isso é um aspecto. O outro aspecto é você lidar com a ausência dessa pessoa todos os dias. Principalmente, por exemplo, um cônjuge, viveram 20, 30 anos juntos. Então tem todo um processo de adaptação, ou seja, acostumou com a pessoa, os hábitos, os horários, os costumes, os tickets, enfim, todas as coisas. E na realidade agora tira essa pessoa, então assim, aí é outro processo, é o processo, o emocional, de você aceitar e agora a entender que você vai viver sem aquela pessoa ao seu lado. Então, e muitas vezes esse é o processo mais doloroso de toda a questão da vida da pessoa. Espiritualmente, quando se tem a convicção de que a pessoa morreu em Cristo, ok. Agora, você lidar com o emocional é outra história. Então, assim, quando foi feita a pergunta, será que a pessoa está preparada? Ninguém está preparado para a morte. Mesmo aquela pessoa está ali em estágio terminal e você sabe que mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai partir, mas o rompimento, ele é doloroso. Antes de fazer minha pergunta, eu quero lembrar o pessoal de casa que você pode interagir conosco no programa Clínica da Alma pelo nosso clinicadaalma@redesuper.com.br e também pelo Twitter @Clínica da Alma, e faça sua pergunta, conte a sua experiência e também sugira temas para a gente. Aí eu perguntaria o seguinte, o que eu quero perguntar é o seguinte: você acha que a dificuldade de lidar com a perda, ela está só em quem não conhece a Deus, em quem não está na igreja, ou pessoas da igreja também têm dificuldade? Não, pessoas da igreja também têm dificuldade. Algumas pessoas têm, alguns mais, outros menos. Mas até muitas vezes não é no aspecto da fé. Sabe, o aspecto da fé, nós muitas vezes, assim, é a parte mais rápida, mais tranquila de a gente absorver. A fé ajuda a entender assim, entender que está em Cristo, ok, morreu nos caminhos do Senhor, tá jóia. Mas muitas vezes o emocional não está preparado.
Entende? Tem pessoas que têm uma facilidade maior. E você acha que não está preparado por causa do que a pessoa fez para o outro em vida ou não? Tem os dois lados, tem os dois aspectos. Muitas vezes vem um sentimento de culpa, poxa, eu podia ter investido mais tempo, podia ter estado ao lado dele ou dela de uma forma mais efetiva, né? Podia ter sido mais compreensivo, etc. Ou muitas vezes eu não deveria ter deixado ir naquele evento, ou fazer aquela viagem. Normalmente na cura é isso, né? Exatamente, na cura é isso. Vem esse sentimento de culpa. Exatamente. E eu acho até seria bom, talvez, Eu você até perguntar para isso. você fazer sua abordagem, porque uma perguntinha que todo mundo faz em casa, o que é o luto de verdade? Né? O que significa o luto? Né? Exato. E aí tem o nosso cientista social. Ó, aqui fala, luto é uma palavra que acompanha o ser humano desde sempre. Principalmente quando perdemos alguém de quem gostamos muito. É uma espécie de despedida forçada. O autor coloca aqui forçada e para sempre. Mas afinal, o que é o luto? Como se processa? É mesmo necessário esse doloroso processo? Essa pergunta do autor. Então, ele fala, o luto é um processo necessário e fundamental para preencher o vazio deixado por qualquer perda significativa. E ele declara que não é perda só de alguém, que muitas vezes em algumas outras coisas que você perde, tem o luto também, tá? Que eu achei interessante isso. Mas também de algo muito importante como um objeto, uma viagem, um emprego, uma ideia, tá? Que a pessoa, né? O processo de luto dá-se tanto em humanos como animais. Eu achei interessante eu colocar isso. Tanto humanos como animais, eles sentem a perda, né? O animal só tem alma, mas ele sente. Nos humanos, o processo de luto é acompanhado por um conjunto de sentimentos, entre os quais, olha os sentimentos que vêm: tristeza, raiva, tá? Que vem culpa, ansiedade, solidão, fadiga, desamparo, choque, anseio, tá? Alívio de emancipação, refletindo-se em sintoma físico, vazio de estômago, aperto no peito, nó na garganta, falta de ar, falta de energia, boca seca, entre os outros. O que traz de... Afeta até o corpo. Até o corpo. A área física ela é afetada pelo luto, entendeu? Então, traz esse peso emocional, né? Eu creio assim, a pessoa sente dor de estômago, sente falta de ar e outras coisas também que ela vai sentindo e que abala o emocional dela. O emocional é abalado, por isso que precisa das terapias que nós usamos, né? Como vai acontecer aqui, né? As terapias que a gente usa para que a pessoa saia dessa fase de luto. Porque já passou das 5 fases aqui, que depois nós vamos colocar, então aí tem que ser tratado.